Vamos mergulhar numa história. Uma história sobre uma única nota de dinheiro. Uma nota que, para uma criança, parecia a chave de um tesouro, mas que, na verdade, escondia a primeira e talvez a mais brutal lição de economia que alguém poderia aprender na vida. Pois é, essa frase já dá o tom de tudo, né? A questão não é ter uma relação emocional com o dinheiro. É sobre entender as regras do jogo. Ou se aprende como o capital funciona, ou se acaba, sem perceber, trabalhando contra os próprios interesses. É simples assim. A nossa história começa com uma criança de 6 anos, lá na época em que a moeda no Brasil era o cruzeiro. Naquela idade, o entendimento era bem direto. Papel se troca por desejo. E, de repente, caiu nas mãos dessa criança uma nota que parecia um verdadeiro bilhete dourado. 5.000 cruzeiros! Imagina só, por uma criança, esse número parecia infinito. A própria nota era enorme, sabe? Maior que a mãozinha dela. E foi bem aí, nessa inocência, que a primeira armadilha se montou. A confusão entre o símbolo da riqueza e o seu poder de verdade. Com aqueles 5.000 cruzeiros na mão, a imaginação voou longe. A mente da criança já visualizava uma montanha de doces, o suficiente para virar o herói da rua. Era a representação máxima da riqueza, da possibilidade, tudo ali contido naquele pedaço de papel. E aqui está a primeira lição fundamental: valor nominal. A criança, assim como muitos adultos hoje em dia, caiu na armadilha do que via. Ela viu o número 5.000 e presumiu que tinha uma fortuna, sem se dar conta de que era só, bem, um número impresso, uma promessa que a realidade estava prestes a quebrar. Com o coração a mil, a criança marchou decidida para a vendinha do bairro. O plano era perfeito, pegar um doce de cada tipo. O chão de cimento queimado da venda parecia até brilhar. Era o caminho da glória, a jornada para transformar aquele papel mágico em felicidade de verdade. Essa era a pergunta que pairava no ar, embora a criança ainda nem soubesse que precisava fazê-la. Todo aquele sonho, toda a expectativa estava prestes a dar de cara com o balcão da realidade. E a resposta seria implacável. Essa frase do dono da venda foi como um tiro. Em um único segundo, toda a fantasia, todo o poder que se imaginava ter naqueles 5.000 cruzeiros virou pó. A riqueza se revelou uma completa e total ilusão. E é esse o som de um mundo de sonhos desmoronando. O choque de perceber que aquilo que se segurava com tanta força nas mãos não tinha valor nenhum. Era só papel. Um pedaço de papel inútil. A volta para casa foi silenciosa, com o coração partido, sabe? E a reação foi visceral. Um surto de raiva contra aquele símbolo de decepção. Rasgar a nota foi uma tentativa desesperada de fazer aquele sentimento de frustração desaparecer junto com os pedacinhos de papel. Mas a história não acaba aí não. No dia seguinte, a conta chegou. O pai, quando descobriu o que tinha acontecido com a nota, não reagiu com compreensão. Ele reagiu com fúria. E a lição estava prestes a se tornar ainda mais dolorosa. O famoso chinelinho não foi pelo dinheiro perdido, que, convenhamos, já era quase nada. Foi uma aula forçada sobre algo muito maior. O pai queria ensinar do jeito que ele sabia sobre adiar a gratificação, sobre a importância de guardar, de esperar e de acumular até que a quantidade se transforme em poder de verdade. Anos depois, aquele monstro invisível que destruiu o valor da nota finalmente ganhou um nome: inflação. E isso não é só um número no noticiário. É um ladrão silencioso que não arromba sua porta, mas que, dia após dia, rouba o poder de compra de cada centavo que foi ganho com tanto esforço. Então, o pulo do gato é entender esse contraste. Dá uma olhada na tabela. De um lado, o valor nominal, o número fixo no papel, a ilusão visual. Do outro, o poder de compra, o que o dinheiro de fato compra no mundo real, um valor que é constantemente corroído pela inflação. Confundir esses dois é talvez o erro financeiro mais básico que existe. Agora vamos trazer essa história para o presente, porque essa lição é totalmente atemporal. As moedas mudam, cruzeiro, real, dólar, não importa, mas os erros se repetem. Aquele ato infantil de rasgar uma nota acontece todo santo dia, só que não com as mãos, mas através de decisões financeiras baseadas na ignorância. Essa frase resume tudo de forma brilhante. O ato físico de destruir uma nota é raro, mas o ato financeiro de destruir o próprio patrimônio por falta de conhecimento, isso acontece o tempo todo, com milhões de pessoas que simplesmente não entendem as regras do jogo. É uma pergunta que todo mundo deveria se fazer.
Onde, na vida financeira de cada um, esse ladrão silencioso está agindo sem ser notado? Onde é que a ignorância está custando o poder de compra? Olha só alguns exemplos bem claros. Manter dinheiro parado na conta corrente ou numa poupança que mal rende alguma coisa é o equivalente moderno de guardar aquela nota de 5.000 cruzeiros na gaveta. A ilusão é de segurança, mas a realidade é de perda diária. O tempo e a inflação estão lá, trabalhando 24 horas por dia para corroer o valor daquele esforço. Mas calma, essa análise não é para ser pessimista, é sobre poder. A história daquela criança não termina na decepção. Ela termina com a lição que foi plantada. Uma lição sobre como passar de vítima das circunstâncias para se tornar um mestre do próprio capital. Essa era a intenção do pai por trás daquela lição tão dura. O princípio da acumulação. É a base de tudo, a fundação inegociável da riqueza. Proteger o que se tem, resistir ao impulso do gasto imediato e permitir que o tempo e a consistência transformem pequenos valores em algo realmente significativo. No fim das contas, o que fica é isso aqui. O dinheiro não tem valor por si só. O poder dele é uma consequência direta do conhecimento e da intenção de quem o usa. Ele pode construir um império ou pode destruir uma vida. A diferença não está na ferramenta, mas em quem a empunha. E assim, a jornada que começou com uma nota sem valor termina com uma escolha. O futuro financeiro não é definido pelo que se possui hoje, mas sim pelas decisões conscientes sobre como usar esses recursos. O conhecimento foi compartilhado. Daqui para frente, a ação é o que realmente faz a diferença.